Agora eu vou falar para vocês sobre quando utilizar o teste T, que é um teste paramétrico, quando utilizar o Q², que é um teste não paramétrico, e explicar as diferenças dos testes Q² de aderência e de independência. Vou tentar ser bem breve, assim, só aquilo que a gente precisa identificar mesmo para tá fazendo as atividades. Bom, teste paramétrico, como o nome já diz, é para média. Então, quando envolver média, a gente vai usar o teste paramétrico, que é o teste T. Então, quando a gente vai utilizar o teste T para identificar uma questão, a gente vai ver se essa questão fala de dados ou parâmetros, por exemplo, peso, faixa etária. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o não paramétrico. O não paramétrico testa padrões de frequência ou repetições. Então, na maioria das vezes, ele vai falar sobre quantidade de pessoas ou quantidade outra qualquer que signifique frequência. Por exemplo, uma tabela que fala que com uma dieta as pessoas perderam entre 30 a 50 quilos em média. Isso é com teste T. Presta atenção que eu falei de média e eu não falei a quantidade de pessoas, mas sim a quantidade de peso que foi perdido. Agora, se fosse uma questão a utilizar não paramétrico, o Q², a gente ia testar a frequência. Quantas pessoas perderam 30 quilos? Quantas pessoas perderam 50 quilos? Então, é mais ou menos isso. É o que eu uso para identificar nas questões, mas eu acho que quando ler vai ficar bem claro qual tipo de teste será pedido. Dentro do Q², nós temos dois tipos de teste, o de aderência e o de independência. O teste de independência, eu já expliquei para vocês em um vídeo que eu fiz, mas ele quer falar sobre contingência, se uma variável depende da outra. Então, se na questão tiver essa coisa de contingência, de dependência, que um dado depende do outro, vai ser usado o teste de independência, como por exemplo o exercício que eu usei com vocês no outro vídeo sobre o placebo. As pessoas terem tomado o remédio certo está ligado com o fato delas sentirem dor ou não? Então a gente sabe que é um teste de independência, porque tem essa relação de um dado com o outro. Na maioria das vezes, o teste de independência tem uma tabela cruzada, onde tem mais de uma linha e mais de uma coluna. No teste de aderência, ele serve para ajudar o pesquisador a decidir se os dados que ele colheu se ajustam bem a uma determinada lei ou a uma determinada regra. Geralmente é dada por probabilidade e, para identificar melhor, sempre terá só uma coluna ou uma linha, pelo menos em todas as atividades que eu venho fazendo até então. Como no exemplo da lei de Mendel. Ela só tem uma coluna de números, vocês podem olhar no caderno e no livro depois, eu não tô com ela aqui. Só tem uma coluna que fala como a genética variou, como o fenótipo variou, mas de um tipo de planta. Então, a gente não está falando que um dado depende de outro, a gente está avaliando as variáveis dentro de uma coisa. Então, vai ser mais ou menos isso. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar depois se eu souber responder. Mas isso é na prática dos exercícios que vocês vão perceber, pegar exercícios resolvidos que vocês vão perceber em qual caso utiliza cada um. A forma mais fácil mesmo é pela quantidade de linhas para a gente estar identificando. Próximo vídeo eu vou fazer rapidinho para ensinar vocês a resolverem o Q² de aderência.